Glória a Deus. E eu estou muito feliz. Você está feliz? Sabe, há poucos dias atrás, a minha mãe, eu ligo para ela praticamente todos os dias, de manhã, durante a semana. E aí ela falou, filho, eu estou muito feliz. Eu falei, mãe, então compartilha o que aconteceu. Ela falou, sabe, filho, eu tive um sonho assim, mas foi algo muito real. Eu falei, então fala a benção aí. Ela falou, sabe, eu tive um sonho que eu estava aqui naquele lugar, próximo da minha casa, e aí parou uma pessoa de moto, um rapaz, ele começou a falar comigo. Ei, você fala que esse Jesus vive, ele existe, é uma mentira, ele não existe. E aí ela começou a combater aquilo, falando, eu creio que ele vive porque ele mudou minha vida, ele existe. E aquele rapaz continuava, ele não existe, isso é uma mentira. E ela começou a combater aquele espírito, clamando pelo nome de Jesus. E daqui a pouco veio uma voz como um trovão, e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí eu fiquei pensando, a minha mãe é uma senhora muito simples. Ela não tem muita leitura. Aliás, o pouco que ela tem foi porque ela desejava muito, após a conversão, ler a Bíblia. E ela falou, vou me matricular para aprender a ler, porque eu quero ler a palavra de Deus. E quando ela começou a falar aquilo, eu falo, realmente isso é algo que poucos ouviram e vão ouvir. A voz do próprio Cristo, declarando sobre a filha dele, que ele é o único caminho. Sabe, nós servimos a um Deus verdadeiro, querido. A palavra dele é verdadeira. E eu queria convidar você a abrir a Bíblia lá em João 3,16. Ah, Deus. Eu vou estar aqui na NVI, beleza? Todos encontraram? Amém? Nem precisaria, todos já conhecem esse versículo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma conversa, um diálogo que está acontecendo entre Jesus e um homem. Um homem que foi até Jesus e começou a fazer algumas perguntas para ele. Então Jesus fala exatamente isso para ele. E sabe, esse é um versículo que ele é muito conhecido. Eu estou começando a praticar agora uma corrida, de vez em quando eu estou correndo ali na Lagoa Taquaral. Eu já percebi que tem placa em algum lugar ali que tem verdades como essa. Então é comum você encontrar às vezes placas falando a respeito. E se você falar com pessoas que muitas das vezes não têm nem o hábito de leitura da palavra, não têm contato, não vêm à igreja, mas eles conhecem esse versículo. Mas nós sabemos que apenas conhecer ou decorar um versículo, isso não é o suficiente. Eu não sei você, mas é muito provável que a maioria aqui já entrou em algum estabelecimento, e quando você olha ali em algum lugar, às vezes tem a Bíblia aberta em Salmos 91. Quantos já viram? E você percebe que às vezes está até um pouco amarelada ali, porque a pessoa pensa que deixando a Bíblia aberta ali, é uma superstição que vai proteger, mas se não tiver contato com a palavra, não vai acontecer nada. Sabe, esse contexto de João 3,16, a Bíblia fala que este homem tinha um nome, era Nicodemos. Ele era uma autoridade, ele era fariseu, ele pertencia ao Sinédrio. Pastor Celso me corrige, mas o Sinédrio tinha 70, mais o sumo sacerdote, correto? Nota 10? Então acertei, pessoal. Ele pertencia. E aí ele vai até Jesus e, se você ler depois desse capítulo lá na tua casa, você vai perceber alguns detalhes. Lá em João 3,2 diz assim, ele veio a Jesus à noite e disse, Rabi, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes, se Deus não estiver com ele. Aqui nós percebemos alguns detalhes que chamam a atenção. Esse homem foi até Jesus à noite.
Eu não sei o que passava no coração dele, mas muito provável que ele estava com medo de ser visto publicamente falando com Jesus. Talvez poderia até ser punido pelo Sinédrio. E um outro detalhe que chama atenção é que ele fala: sabemos que ensinas da parte de Deus. Ou seja, provavelmente ele foi o representante de algum grupo que estava curioso, querendo saber quem que era aquele homem que estava operando sinais e maravilhas. Despertou uma curiosidade nele. E aí, Jesus então ele vai direto ao ponto. Ele começa a falar com esse homem sobre o nascer de novo. Jesus não fica passando a mão. Jesus em nenhum momento desrespeita esse homem, mas Jesus fala com ele: ei, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Com Jesus, querido, não tem meio termo. Ele é a verdade. Eu não sei se Nicodemos se converteu depois. Nós vemos depois, em alguns momentos, ele se posicionando, defendendo Jesus, porque eles queriam matá-lo, mas ele diz algo: olha, a nossa lei permite matar alguém sem antes interrogá-lo. E depois, quando Jesus então ele é crucificado, os discípulos não apareceram para pegar o corpo dele e levar até o sepulcro. Mas nós vemos que José de Arimateia e Nicodemos, eu não sei se esse homem se converteu verdadeiramente, mas ele esteve face a face com Jesus e ouviu este versículo que é tão conhecido, como eu disse. E como eu disse, Jesus disse para ele assim: olha, Nicodemos, em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3,16, minha irmã, meu irmão, ele expõe de forma tão clara o plano de salvação de Deus em favor do homem. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse amor que nós percebemos de Deus para com o homem, do Senhor Jesus, é um amor sacrificial. Não é um amor só de palavras. Ele veio e se entregou por mim e por você. Todos estão comigo aí? Vocês estão sérios demais. Pastor Amir, obrigado pelo sorriso aí. Benção, hein? Glória a Deus. Sabe, e existe também uma necessidade e responsabilidade por parte do homem de responder a isso. Porque nós precisamos crer para que possamos ser salvos. E uma coisa que eu estava lendo, o Espírito Santo falou para mim uma coisa. Ele disse: sabe por que a palavra está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira? Porque eu, você, o melhor ser humano dessa terra, não tinha possibilidade nenhuma de ir até Deus, amar ao Senhor. Houve da parte de Deus um posicionamento de vir até nós. Nós não vamos encontrar na Bíblia falando isso, porque o homem amou a Deus de tal maneira. Aí então Deus enviou o seu Filho. É impossível, querido. Nós não podemos fazer nada. Nós somos miseráveis demais. Nós somos falhos, pecadores. E Deus, vendo tudo isso, o Senhor então, Ele tomou a posição de enviar o seu Filho, um amor sacrificial, como eu disse. Tudo isso por amor a mim e por amor a você. Quando nós olhamos após a queda do homem, a primeira coisa ali que o homem fez, quando ele percebeu que Deus estava ali chegando naquele jardim, porque Deus vinha todos os dias, naquele momento com Deus, com o homem, e a primeira coisa que o homem fez foi se esconder. Então, as primeiras coisas que nós percebemos agora agindo no homem, que até então ele era completo, tinha perfeição, comunhão com Deus, sentimentos de vergonha, medo, de culpa. Portanto, queridos, se não for um agir da parte de Deus, eu e você, nós não podemos nos chegar a Deus. E o pecado fez separação entre nós e Deus. Sabe, uma das coisas que eu não percebia antes, mas depois da minha conversão, eu venho
eu percebi quanto eu sou amado por Deus. Se eu pedisse para vocês falarem aqui um pouquinho sobre o testemunho da vida de vocês, vocês perceberiam o cuidado de Deus em cada detalhe da vida. Quantos livramentos, querido? Acidentes, envolvimento com pessoas erradas. Sabe quando eu olho assim e falo, era para eu ter morrido naquele dia. Mas Deus usou meios para guardar a minha vida. É porque existiam pessoas que estavam intercedendo por mim. Deus usou pessoas. Deus usou a pregação da palavra dele. Quando o Espírito Santo vem e toma o meu coração e me leva a entender o plano de salvação de Deus e ver o quão miserável e pecador eu sou. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas o nosso testemunho a gente tem que sempre declarar ele. Uma vez ali numa terça-feira, o pastor Roberto pregando aqui, quando eu olho para isso eu falo, Deus, obrigado. Porque parecia que estava ele aqui, eu ali, mas ninguém em volta, porque a palavra era tudo a respeito da minha vida. Mas até então eu não tinha forças para vir até Deus, mas ele me atraiu. Se não me falha a memória, o profeta Jeremias vai dizer que o amor de Deus por nós é um amor eterno e que ele nos atraiu para ele. Ei, você é alvo do amor de Deus. Talvez você que está aqui nessa noite, que está nos acompanhando pela internet, tenha resistido a este amor, tenha andado por suas próprias forças. E existe uma voz de Deus declarando sobre você, você é meu. Talvez hoje seja o dia de você abrir o teu coração verdadeiramente. E assim como Jesus disse para aquele homem, é necessário nascer de novo. Sabe, e aí 1 João 4,19 vai dizer assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos Romanos, ele diz assim, lá em Romanos 10, 5, 10 a 11, pois se quando éramos inimigos de Deus, a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, por natureza. Existia uma rebeldia no meu coração contra Deus. Eu me lembro que a minha avó, ela entregou a vida dela no leito, já próximo ali do momento de morte. Não é verdade, tia? E durante o tempo de vida dela, quando nós falávamos do amor de Deus pela vida dela, a face dela ficava vermelha. Ela não queria ouvir sobre Deus, porque existia um ídolo no coração dela. Uma vez eu me lembro que eu trabalhando, costurando bola, então não é só pessoas que são prisioneiros que costuram bola, beleza? Eu costurava bola, não tem nada a ver não, beleza? Morava em Minas, costurava bola. Querido, que luta que era para você ganhar um trocado, viu? Para fazer uma bola, fazia umas 3, 4 bolas por dia, era 2 e pouquinho, 3 e pouquinho cada bola. Ô, meu irmão, era luta o negócio, hein? E aí eu me lembro que eu perdi R$10. E aí eu cheguei em casa muito chateado e nervoso. E minha mãe falou assim, que foi, filho? Minha mãe ainda não era do Senhor. O que aconteceu? Mãe, perdi R$10, não quero conversa com ninguém não. Ela falou assim, perdeu R$10, mas por que você está tão bravo assim, filho? Deus vai te dar força, você vai continuar trabalhando e vai te prosperar. Eu falei, mas você está vendo a luta que é para fazer uma bola para conseguir R$3? E outra coisa, Deus, esse negócio de Deus não existe. Deus é a consciência de cada um. Meu Deus, olha que rebeldia contra Deus. Mas Deus não leva em conta a nossa ignorância. E aí, quando nós olhamos assim de Gênesis, desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos o amor de Deus pela vida do homem. Gênesis 3:21, acho que todos também já conhecem, diz assim, o Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e sua mulher e os vestiu. Após a queda, o homem então ele sentiu vergonha, medo, culpa, ele quis se esconder de Deus. Ele corre e coloca aquelas
folhas de figueiras. Mas Deus vem e agora coloca pele sobre ele. Isso me leva a entender que um inocente, um animal, foi sacrificado em favor daquele casal. Isso aponta para um sacrifício de um inocente em favor do homem. Então ali Deus já estava falando que um dia um inocente morreria em favor do homem. Estava apontando para Cristo. E quando nós olhamos depois, quando Deus vem dar a lei para Moisés, fala a respeito dos sacrifícios, nós vemos também ali apontando para Cristo. Porque aquele animal que era sacrificado, o sangue dele não tinha poder de transformar, mas ele estava apontando para uma pessoa que um dia viria em nosso favor. Você está comigo aí, querido? Ó, se você está com sono, eu também estou com sono, porque hoje à tarde eu não consegui dormir. Hoje tinha um rapaz aí que estava querendo pregar, e aí eu falei, glória a Deus, então vamos ouvir a pregação dele. Colocamos ali a cadeira, o púlpito dele, e ele mandou ver. Então, hoje não teve sono não. Então, se você está cansado, segura mais um pouquinho, daqui a pouco você vai para casa dormir. Abre o teu coração, amém? Porém, então, já apontava para Cristo. Como eu disse, esse sangue ele era incapaz de transformar a vida do ser humano. O homem sabia que a lei dizia isso, mas ele fazia totalmente ao contrário, porque ele não tinha forças para cumprir a lei. E aí, ano após ano, sacrifício, sacrifício, sacrifício. E é engraçado que quando entrava o sumo sacerdote uma vez por ano ali, no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício em favor da nação, ele primeiro precisava oferecer sacrifício para si mesmo, porque ele era um homem pecador. Mas quando a Bíblia fala a respeito do sacrifício de Jesus, querido, uma única e exclusiva vez, não há mais necessidade de derramamento de sangue, porque todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador, automaticamente ele é salvo. O sangue de Jesus está sobre a vida dele agora. Ele não é mais inimigo de Deus, ele passa agora a ser filho de Deus. E Paulo, quando ele está escrevendo a igreja aos Filipenses 2, 5 a 8, você que gosta de acompanhar aí, ele fala uma coisa muito profunda a respeito de um Deus soberano, que nos amou tanto, mas ele se humilhou tanto por nós. A palavra diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usada como vantagem. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Porque essa era a morte mais, era para as pessoas, era para malfeitores. Mas ele foi até aquela cruz, por amor de mim, por amor a você. E essa é uma mensagem que nós não podemos deixar de pregar ela. É o evangelho puro e simples. Não é esse evangelho, querido, de negociação com Deus, te ensinando a criar raízes nesse mundo, te ensinando a buscar coisas desse mundo e esquecendo as coisas do alto. Nós temos um Senhor e nós devemos obediência a Ele. É tão pouco que Ele requer de nós, querido, perto daquilo que Ele fez. Como eu disse, o sangue dos animais não tinha poder de transformar as pessoas, mas o precioso sangue de Jesus. Através do novo nascimento, querido, nós somos novas criaturas. Sabe, eu me lembro que quando tinha culto de sexta-feira aqui, às vezes os pastores me davam a oportunidade de fazer uma liturgia, aí quando faltava alguém assim, eu falei, pá, vou pregar. Eu me lembro que uma vez o pastor Marcos falou, olha, vai pregar um missionário aí, você faz a liturgia, eu vou estar em outro lugar, se apresenta ele vai pregar. Beleza.
Começou o louvor, eu olhei para o lado, cadê o rapaz? Nada. Falei, meu Deus, o cara deve chegar na hora do louvor, né? Terminou o louvor, nada. Meu coração começou a tremer, as pernas batendo. Mas Deus é bom, amém? O Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração, eu preguei, misericórdia, coitados dos irmãos aí embaixo. Mas naquele dia houve conversão. E tudo para honra e glória do nome dele. E eu me lembro que algumas vezes que eu estou entrando nesse ponto. Quantos conhecem o pastor André? Está ali, pastor André. Paga comigo, pastor André. O homem de Deus, é uma bênção. Eu me lembro que às vezes ele vinha aqui de sexta-feira, querido. Aos olhos naturais eu olhava para ele e falava assim, esse rapaz aí já era. Aí um dia, o Espírito Santo falou para mim, um dia eu vou fazer ele pregador do Evangelho. Eu nem sei se ele lembrar, que ele estava muito doido. Falei, ô rapaz, é o seguinte, Deus mandou falar que ele vai te usar muito ainda. Amém. Foi embora. Mas Deus trabalha e hoje é um pai de família, um homem de Deus. Como nós somos abençoados pela vida desse moço. Meu filho João que está aqui, olha que coisa incrível, querido. A Natália descobriu que estava grávida numa sexta-feira, né? E era uma sexta-feira que ia ter vigília. Se não me falha a memória, acho que o pastor Marcelo falou, em algum momento da vigília você vai orar a respeito disso aqui. Falei, beleza. Aí a hora que eu subi para orar, o pastor André foi até a Natália, porque Deus havia falado do coração dele que ela estava grávida. Lembra disso, pastor? Estou falando isso, querido, tudo para honra e glória do nome do Senhor, para a gente ver como Deus trabalha. Lembra de uma pessoa que estava morta, agora sendo usada por Deus. E aí ele chega na minha esposa e fala, olha, assim, para falar isso assim, desculpa, mas eu não posso guardar isso para mim. Você está grávida? Porque às vezes se você falar para uma mulher, ela pode de repente não estar grávida e achar que ela está gordinha. Então você fica meio assim, né? E ela começou a chorar, falou, descobri hoje que eu estava grávida. Ou seja, Deus falou para ele antes de falar para mim, porque então ela tinha combinado com o meu irmão que ia falar para mim no sábado. Mas o Espírito Santo falou para o pastor André antes de falar comigo. E ele começou a orar, profetizando coisas sobre a vida do João. E nós vimos durante o período de gestação, nós vimos durante o período de vida do João, como Deus tem sido bom. E aí eu me lembro, já aproveitando, né? Eu me lembro que quando a Natália me falou que ela estava grávida, assim, eu sou um pouco ansioso às vezes, sabe? Eu falei, Senhor, o Senhor sabe qual é o sexo, se é uma menina ou um menino. Como eu queria saber. E aí eu me lembro que naquela noite, o Senhor me mostrou em sonho. Mas foi uma voz assim que eu nunca ouvi, uma voz tão doce de ouvir. E falou, vem aqui, vou te mostrar. Olha lá. Aí eu vi lá o... Você já sabe. É um menino. Aí eu falei de manhã, Natália, Deus falou para mim que é um menino. Ela falou, guarda no teu coração. E aí, depois, realmente, a gente fez lá, a gente viu, fez a ultrassom e viu que era um menino. Mas eu já sabia, porque Deus tinha falado para mim. Lembra que eu falei de um cara doido, que por várias vezes o inimigo tentou ceifar a minha vida? Agora Deus faz pai de família, e pela misericórdia dele, eu estou aqui em cima a pregar, não é por mérito nenhum meu. E então, como eu estava lendo, Filipenses 2, 5, 8, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Isaías 53, 12 vai dizer que, na parte B, pois derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Tudo isso foi para nos dar vida, querida. Sabe o vazio, aquele vazio que eu sentia, você que hoje nasceu novamente sentia? Somente o Espírito Santo, somente a presença de Deus que pode preencher. Somente Ele. E Billy Graham,
Uma das vezes que ele esteve aqui no Brasil pregando, ele fazendo um apelo, ele falou uma coisa que me chamou a atenção sobre esse vazio no coração do homem. Ele disse assim: é como uma solidão cósmica. Você pode estar no meio de uma multidão, mas ali mesmo você sente a solidão. Essa solidão que só Deus pode preencher. Não sei você, mas eu buscava em pessoas, colocava expectativas em pessoas, me frustrava. Eu colocava minha expectativa em coisas materiais, me frustrava. Às vezes eu sentia até uma alegria momentânea, mas daqui a pouco passava. Porque a nossa única alegria verdadeira está na esperança que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a nossa única alegria, querido. Nós podemos ganhar uma casa, glória a Deus por isso. Nós podemos ganhar tantas coisas. Isso traz uma alegria? Traz. Mas nada se compara, querido. Nada se compara à alegria de estarmos servindo ao Senhor, de sabermos que existe uma promessa que Ele disse que um dia virá para nos buscar. Ele virá para nos buscar. Sabe, Ele não fez assim: eu vou salvar você, agora vocês se viram. Não, não. Ele enviou o Espírito Santo. Ele enviou o seu Espírito Santo. E nós não somos mais órfãos. Sabe, órfão é alguém que não tem, ele não tem perspectiva de vida. Ele se sente só. E nós éramos órfãos. Mas o Senhor nos fez filhos, enviou do seu Espírito. E Ele, por excelência, é o nosso Consolador. Receba no teu espírito a alegria do Espírito Santo. Você não é qualquer um. A sua identidade está no Senhor e Salvador. Você não é o que muitas pessoas já falou a teu respeito. Você é aquilo que Deus falou a teu respeito. Sabe, antes de preparar essa palavra, que é uma palavra muito simples, a minha esposa é testemunha disso. Eu ia para o quarto, eu orava, falava: Senhor, eu sinto que o Senhor quer falar alguma coisa meio específica para pessoas naquela noite. E não vinha, querido. Eu buscando a face do Senhor. Quem aqui tem o privilégio de pregar sabe como que é essas questões. Que hoje em dia tem aplicativo, né? Você joga lá: quero pregar sobre isso. O negócio faz tudo, você nem precisa de orar. Mas eu falei: misericórdia, Deus, nunca me deixe entrar por esse caminho. Eu quero falar aquilo que está no teu coração. E o Espírito Santo começou a falar a respeito disso comigo. E talvez você que está aqui nessa noite, Ele trouxe você porque Ele quer novamente trazer alegria ao teu coração, porque você é filho dEle. E você que talvez nunca teve oportunidade de confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, querido, não perca essa oportunidade. Os problemas, eles continuarão, mas você perceberá uma paz que excede todo o nosso entendimento. Mesmo em tempestade, você percebe que existe uma segurança, uma firmeza, porque Ele é a rocha. Porque existe ainda o eco da voz de Deus em João 3,16, declarando sobre você: eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Ainda que você talvez esteja distante, mas você nunca deixou de ser meu filho. Eu quero você perto de mim. Uma das coisas que chama a atenção é que Ezequiel 33:11 diz assim: diga-lhes, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos.
Senhor diz isso porque Ele sabe, querido. Se uma pessoa hoje, ela partir sem ela entregar a sua vida para Jesus, não tem mais esperança para essa pessoa. Não tem mais salvação para essa pessoa. Você que talvez esteja nos acompanhando pela internet, está ouvindo essa mensagem. Não tem mais esperança. Se nós fecharmos os olhos aqui sem entregar nossa vida para Jesus, não tem mais esperança. Existe uma vida eterna separada de Deus nos aguardando. Primeiro Timóteo 2, 3, 4 diz assim: isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe, se você talvez ouviu de que se você fizer boas obras, você será salvo, isso é um engodo, ou seja, uma mentira de Satanás. A palavra de Deus não diz isso. As boas obras não podem salvar a sua vida. A única salvação que existe é em Jesus Cristo. Atos, se não me falha a memória, capítulo 10. Fala a respeito de um homem que tem um currículo assim que é muito melhor do que o meu. Nicodemos, todos conhecem essa. Fala sobre um homem que tem um currículo assim, ó. A Bíblia fala que não somente ele, mas a família dele também eram pessoas, ó, tementes a Deus demais. Eles davam esmola, ajudavam pessoas. E mais, ele orava constantemente. Mas um dia Deus envia um anjo e fala para ele: olha, vai até a casa de Simão, o curtidor de couros, à beira-mar, e procure por um homem, certo homem Simão, chamado Pedro. Ele envia então 3 pessoas, e elas vão até Pedro. Enquanto isso, Pedro está orando, esperando o rango sair, e aí ele tem uma visão. Vocês já conhecem a história. Pedro então vai até a casa daquele homem, e é necessário pregar para ele o evangelho. Deus não muda, querido. Por isso que Jesus falou: olha, essa é a missão da igreja, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Porque é necessário que seja pregado, para que o Espírito Santo venha e convença as pessoas. Aquele homem que era perfeito, mas era assim, olha, nota 10 em tudo que ele fazia, ele não tinha salvação. Se fosse por obras, aquele homem já estava assim, ó, lá em cima já tranquilo assim, primeiro, mas não é por obras. Se você não entregar a sua vida, não confessar os seus pecados e entregar a sua vida para Jesus verdadeiramente, você pode ser uma excelente pessoa, mas você não terá parte no reino de Deus. Você não pode entrar. Essa não é uma mensagem muito fácil de falar, porque ela confronta o nosso coração. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu chorei demais. Eu já sou muito chorão, né? Mas eu chorei demais, porque eu falei: Deus, obrigado por me amar tanto. Porque eu estava preso em correntes, em tradições de homens, que falava que se eu fosse na igreja uma vez por mês, estava tudo bem entre eu e Deus. Mas era uma mentira. E louvado seja Deus, porque Ele me deu a oportunidade de entregar a vida para Ele. E nenhuma pessoa, querido, que parte, que morre sem Jesus, ela nunca poderá falar para o Senhor que ela não teve oportunidade. Porque um dia o Senhor vai mostrar para ela: você teve oportunidade, essa e essa. Você me rejeitou. Portanto, se você ouve a voz do Espírito Santo nessa noite, não endureça o teu coração. Quem chama o ministério de louvor? Eu queria falar para você que talvez você vem à igreja,
você gosta de estar no meio do povo. Talvez você até faça parte de uma membresia de uma igreja, mas eu posso falar uma coisa? A Igreja Batista Ágape, a Assembleia de Deus, qualquer igreja, ela não pode salvar a tua alma. O único que pode salvar a nossa alma é Jesus. Aqui nós temos o privilégio, sabe, de ouvir a palavra de Deus, e glória a Deus, porque nesse púlpito nós temos visto que sobem homens e mulheres aqui, usados por Deus para falar a verdade, querido, porque nesses dias nós estamos vivendo são tempos difíceis. Tempos que as pessoas querem falar aquilo que o povo quer ouvir. O povo quer ouvir, ó, você vai se dar bem, está tudo certo. Existe uma teologia que está sendo pregada aí fora, de hiper, mega graça. É uma mentira. Ela diz que se nós permanecemos do jeito que nós estamos, vivendo de qualquer jeito, está tudo certo, porque Deus perdoa, porque Deus é amor. Mas é uma mentira. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Ele espera de nós um posicionamento. Ei, homens, não sei você, mas eu tenho uma luta. Eu acredito que a maioria dos homens, nós precisamos todos os dias, Espírito Santo, enche, me enche. Porque aí fora nós somos tentados de todas as formas. E não tem negociação com a palavra de Deus, querido. Ela fala, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Quantas vezes, querido, eu me lembro que eu estudava aqui, logo embaixo ali. Quando eu vim de Minas para cá, eu tinha só a 8ª série, então eu tive que acelerar o processo aí. Numa terça-feira, minha vida, o Senhor entrou na minha vida. E aí eu me lembro que... Ô pessoal, desculpa aí, vocês estão de pé aqui, mas... Fica aí na bênção aqui. Eu me lembro que eu estava na escola, crente, novo convertido. Levava uma Bíblia, ficava ali, e a hora que o professor não estava fazendo nada, eu ficava lendo a palavra. E aí um dia um professor começou a falar, porque você veio do macaco. Eu falei, não. Catei a Bíblia e falei assim, ó, o senhor pode acreditar nisso, mas o que está na palavra de Deus aqui não é isso não. Aquele homem ficou endemoniado dentro da sala, querido. Mas tinha alguns momentos da minha vida, querido, que eu ficava meio assim. Aí um dia eu fiquei com uma menina na escola. Querido, o Espírito Santo me pegou depois. Falou, filho, você é nova criatura. Se você não tivesse nascido de novo, estava tudo bem, você não sentiria, mas a minha tristeza não é para gerar morte em você, para gerar arrependimento. Aí eu vim para o culto dos jovens no sábado. Aí naquele dia, não sei se era o pastor Marcelo ou se era o pastor Rony, não tenho certeza, que eram líderes na época. Chamou para ficar aqui. Eu vim da minha casa, querido, falando, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Para quem não estava nem aí para nada, agora se converteu, querido. O Espírito Santo, ele começou a transformar. Me perdoa, Senhor, eu fiquei com a menina. Não está certo. Subi, eu estava aqui mais ou menos. Deus levanta o menino e fala, Deus manda dizer para alguém aqui que Ele já te perdoou. Porque você foi comprado com precioso sangue. Ele está trabalhando no teu coração. Receba o perdão de Deus.